vou ler porque eu não sei falar de improviso e também assim eu respeito o tempo. Eu escrevi 2 parágrafos, uma reflexão um pouco mais geral da minha parte sobre o significado da candidatura de Marina Silva. O Brasil mudou em muitas coisas decisivamente para melhor. O mundo também mudou, e mais ainda, e sob certos aspectos cruciais, decisivamente para pior. Nós mudamos de era, mudamos de época. Nós entramos numa nova fase, não só da história da espécie humana, mas da história do planeta Terra. E ambas essas histórias, que agora estão mais entrelaçadas do que jamais estiveram, não vão andar para trás. É preciso que o nosso pensamento seja capaz de acompanhar essas mudanças, tarefa para a qual não há precedentes confiáveis, nem modelos importáveis. É preciso que nós mudemos o nosso modo de pensar, que inventemos um futuro que não se pareça com nenhum passado. Mas para mudar o modo de pensar, primeiro é preciso pensar. É preciso querer pensar. Marina Silva está aqui com uma proposta, penso eu, que faz as pessoas pensar. E com uma proposta de fazer as pessoas pensar. Fazer as pessoas pensar é uma necessidade de toda política verdadeira. Uma política verdadeira precisa que as pessoas pensem. O papel de uma política verdadeira, uma política popular, é levantar os problemas que os poderosos querem a todo custo esconder. Pensar é ser capaz de descobrir, de formular os problemas que nós queremos resolver, e não de resolver problemas formulados ou impostos por outrem. Por exemplo, pelas forças do mercado, pela competição internacional, pela exigência de crescimento econômico e assim por diante. Mudar o modo de pensar, fazer as pessoas pensar. Por isso a importância estratégica no programa de Marina Silva, nas diretrizes, a principalidade do objetivo da educação, prioridade das prioridades, como ali está escrito. Educação para pensar, e não apenas para se adaptar aos mecanismos e maquinismos das novas formas de produção informatizada ou aos regimes do chamado trabalho imaterial e assim por diante. Uma educação que vá além de sua função econômica, entre aspas. Uma educação que favoreça uma mudança, não temamos o adjetivo, uma mudança espiritual. Está na hora do Brasil descobrir, mas descobrir é sempre inventar, está na hora do Brasil descobrir o seu espírito, o seu verdadeiro espírito. Que Brasil é esse? O seu lugar no mundo, a diferença que ele pode fazer em um mundo cada vez mais igual em toda parte. O Brasil precisa aprender a dar o exemplo e não a seguir exemplos, até porque não há mais exemplos a seguirmos. Degradação ambiental, miséria educacional são a mesma coisa. Não se pode chegar a uma igualdade pela carência e ao desenvolvimento pela destruição. Contra isso, Marina propõe o fortalecimento da diversidade, uma expressão que consta das diretrizes. Não apenas proteção ou valorização da diversidade, mas seu fortalecimento. Gostaria que meditássemos sobre esta palavra, pois só o fortalecimento da nossa diversidade social, cultural e ambiental, todas essas diversidades se entreapoiam, são interdependentes e interpotentes, nos permitirá fazer a diferença. Só o fortalecimento orgânico de nossas diferenças internas, das boas diferenças, daquelas que nada têm a ver com desigualdades, só o fortalecimento de nossas diferenças internas permitirá que façamos uma diferença para fora, que tenhamos um papel de destaque a cumprir dentro do concerto ou antes do desconcerto das nações. Quem sabe poderemos contribuir para mudar o tom, ajudar a afinar a orquestra ou mesmo a trocar a música que a nossa espécie vem tocando aos trancos e barrancos e que parece cada vez mais com uma marcha fúnebre caótica, um som que acompanha um desastre planetário criado pela expansão desenfreada de nossa forma de civilização capitalista. Alguém disse, um filósofo, creio eu, que hoje parece mais fácil imaginarmos o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Mas há quem acredite que um outro mundo é possível, para lembrarmos uma frase célebre, que o mercado e o Estado não resumem o mundo, que as sociedades humanas não são necessariamente sociedades de consumo. Os seres humanos não vivem no consumo, mas da criação. Por isso queremos ter filhos, queremos criar muito mais do que consumir. Por isso também queremos ter algo a deixar para nossos filhos e não consumir tudo e assim nos consumirmos, tirando de nossos filhos seu próprio mundo. Porque o mundo deles não é nosso, para que o consumamos como bem nos aprouver. Nós não temos esse direito. Fazer as pessoas pensar. Poderia-se dizer que isso não é tarefa de candidato a presidente.
Mas Marina Silva não está, me parece, simplesmente concorrendo a um lugar marcado, a ser mais um novo ocupante de um lugar que nada tem de novo. Ela aspira a trocar, de certa maneira, o lugar desse lugar, mudar a concepção de Estado e a relação do Estado com o povo. Ir adiante, incorporando as conquistas da Constituição de 88, tão ameaçada e tão odiada pelos poderosos, não custa lembrar. Marina fala, por exemplo, no exemplo das pequenas comunidades. Isso é importante, pois sinaliza o modo possível de se imaginar como o Estado deve se reconectar com a sociedade, não como seu patrão, como seu pastor ou como seu guia, mas como sua caixa de ressonância, seu facilitador, seu instrumento e sua criação. Seria um sonho? Marina fala efetivamente em sonho, mas uma política que não saiba articular esses dois elementos, o sonho e o possível, não é uma política digna desse nome. Obrigado.